Compostos terapêuticos testados na Universidade de Coimbra podem ser a base de uma nova geração de fármacos capazes de prevenir e controlar doenças hepáticas. O Viva a Ciência veio conhecer de perto esta grande investigação. Entre as quatro paredes deste laboratório dão-se passos de gigante pela ciência, pela saúde. O contacto de uma companhia farmacêutica deu o arranque. Nós fomos contactados por uma companhia farmacêutica no sentido de fazer a avaliação de alguns compostos que eles tinham sintetizado e que teriam, segundo eles, algumas características na prevenção do fígado gordo, digamos assim, fígado esteatótico, vulgo fígado gordo. Isso aconteceu em 1998 e o estudo foi iniciado a partir daí. Houve toda aquela negociação inerente a um estudo deste género e, como nós éramos um laboratório já conhecido por trabalhar há muitos anos em mitocôndrias, digamos que é a fábrica energética da célula, e como eles tinham algum interesse em que estes compostos fossem avaliados em termos de bioenergética da mitocôndria, funcionamento da mitocôndria, produção de energia, foi nessa sequência que fomos contactados. Ao longo de uma década, entre sucessivos e complexos estudos, de composto em composto, repetem-se gestos e procedimentos na tentativa de encontrar algum com potencialidades terapêuticas, até que surge a descoberta. Do estudo saíram então esses dois compostos, pertença da companhia farmacêutica, que são realmente promissores, digamos, são eficazes na prevenção da progressão da doença. Digamos, a doença não é uma cura para a doença, de modo algum. O que esses compostos têm a capacidade é de prevenir a evolução, digamos, do fígado gordo para estados mais graves. Como as hepatites e o cancro do fígado. Fundamental é o conhecimento dos mecanismos associados ao aparecimento e avanço das patologias hepáticas, o que permite o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e consequentes aplicações clínicas. Numa investigação a que se alia o trabalho experimental. Utilizamos modelos animais, numa primeira fase foi isso que fizemos, e desenvolvemos a doença no modelo animal. Portanto, tínhamos ratos obesos, esteatóticos, com fígado gordo, e administrámos-lhe os compostos na dieta. E depois, claro que o passo seguinte, isolar do fígado as mitocôndrias dos hepatócitos, das células hepáticas, e avaliar, em termos de função mitocondrial, de que modo é que os controlos, digamos, dos animais que tinham a doença e de que não tinham recebido estes compostos, de que modo é que, em termos metabólicos, a mitocôndria se comportava, e na presença, depois, digamos, no grupo ao qual nós tínhamos administrado os compostos, que alterações é que se verificavam em termos de metabolismo mitocondrial. Numa abordagem molecular e bioquímica, é na mitocôndria, uma das mais importantes organelas celulares, cuja função é a libertação de energia, que se centra toda a atenção dos investigadores. O foco foi mesmo na mitocôndria, tendo em conta que se nós tivermos uma mitocôndria defeituosa, digamos que de alguma maneira uma mitocôndria que não está a funcionar na sua plenitude, nós teremos déficit de energia para a célula. Portanto, todos os processos metabólicos, falando em termos simples, todos os processos metabólicos dependem largamente da energia, da ATP, e portanto, se de alguma maneira essa produção da ATP estiver comprometida, como é o que acontece durante o desenvolvimento da doença, toda a célula, todo o hepatócito, digamos assim, sofrerá com isso, e variados processos não poderão ocorrer e obviamente levará à morte da célula. Quando exposta aos compostos analisados, a função celular é modificada, travando a evolução da doença. Do conjunto de patologias hepáticas, destaca-se o mais vulgarmente chamado fígado gordo, um problema que afeta cerca de 30% da população dos países ocidentais. No nosso mundo ocidental, devido ao tipo de vida, ao tipo de alimentação, doenças hepáticas estão na ordem do dia, e o fígado gordo, como lhe disse, é uma delas realmente, devido precisamente às diferenças nas dietas, no tipo de alimentação que as pessoas levam, àquela vida sempre acelerada e aquele consumo exagerado de fast food, comidas rápidas, levam realmente a que estas doenças tenham uma prevalência maior e tenham tendência cada vez mais a aumentar em termos percentuais. Uma realidade que os dois compostos agora testados prometem alterar.
determinante na produção de novos fármacos para a prevenção e controle das doenças hepáticas. Este é um estudo desenvolvido por uma equipa de investigadores do Departamento de Zoologia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, em estreita colaboração com o Serviço de Gastroenterologia dos hospitais da Universidade de Coimbra, juntos no delinear de um futuro diferente em prol da saúde pública.